Putz. Deixa eu arrumar essa encrenca aqui. Olá meninas, olá Ime, olá Rita, oi Cris, tudo bom? Como estamos? Tudo preparado para essa sexta-feira, para a nossa live? Olá, boa noite, tudo bom Rita? Esse momento aqui, pessoal, é um momento que... Fala Luiz, tudo bom, cara? Esse momento é muito engraçado, porque eu vou cumprimentando vocês. Oi, Malu. Eu vou cumprimentando vocês, mas eu não sei, eu queria interagir, eu queria, enfim, estar mais perto de vocês, ver as carinhas de vocês e tal. Enfim, eu fico aqui parecendo um palhaço, um abobado, falando com vocês e querendo saber como é que vocês estão, como é que estão as coisas. Oi, Lodi, tudo bom? Enfim, mas é a ferramenta que a gente tem, como que a gente... Boa noite, tudo bom? É a ferramenta que a gente tem, é como que a gente pode se comunicar. Oi, Lúcia, tudo bom, querida? É a ferramenta que a gente tem, como a gente pode se comunicar, enfim. Espero que no fim da pandemia a gente possa fazer um churrasco, como bom gaúcho que sou, fazer um churrascão. A gente dá um jeito de matar a saudade de todo mundo. O que mais que eu tinha para dizer para vocês nesse tempinho que ainda nos sobra aqui? Opa aí, Matheus, beleza? Seja bem-vindo. Hoje a nossa live, pessoal, vai ser sobre os vazios, né? A pandemia. O que a pandemia veio colocar pra gente enquanto vazio? E como vocês, para quem está chegando agora, né, uma boa noite de novo. Obrigado, pode deixar, dá um beijo para ela assim. A Lúcia mandando um beijo para a Cris, minha esposa que está de aniversário hoje. Pode deixar, Lúcia, eu mando sim um beijão para ela. E a nossa live, para quem está chegando agora, ela funciona da seguinte forma, né? Claro, não é uma metodologia rígida, assim, mas para que a gente possa ter uma noção. Eu vou trazendo algumas ideias, trazendo algumas reflexões, vocês vão colocando aí as possibilidades de vocês, as reflexões de vocês, vão fazendo perguntas que a gente vai anotando, e na medida do possível, depois de uma meia hora, aí eu abro para as discussões, eu abro para que a gente possa aprofundar as nossas reflexões e para que a gente possa dar vazão para o bate-papo, o nosso bate-papo aqui, que eu acho que é coisa mais legal. Também valeu, Matheus, obrigado por você estar aqui também, obrigado pelo apoio, querido, muito bom, muito bom. Oi, Aura. Bom, pessoal, oi, Lizzy, tudo bom? Eu vou começar hoje um pouquinho diferente. Vou começar hoje fazendo uma pergunta para vocês. E essa pergunta é... Oi, Paula, tudo bom? A Paula Bonamiga, a Paula Suzana. Beijo, Paula, tudo bom? Hoje eu vou começar fazendo diferente. Vou começar fazendo uma pergunta para vocês. E eu gostaria muito que vocês anotassem essa pergunta, porque vai ser o seguinte. No final da nossa live, eu gostaria que vocês respondessem novamente essa pergunta, porque eu acho que a gente vai ter bastante subsídios para pensar, para refletir, para ponderar algumas questões que a gente vai discutir aqui, e quem sabe daí vocês possam ampliar o conceito, a resposta que vocês tinham dado no primeiro momento. Ok? Pode ser assim? Aí também vocês ficam comigo até o final da live. Para que a gente possa ter uma discussão bem legal. Ok? Para quem está chegando agora, então, vou repetir pela última vez. Eu vou fazer uma pergunta. Gostaria que vocês respondessem essa pergunta aqui no início da live. E no final, gostaria que vocês repensassem tudo aquilo que a gente conversou, bateu papo, trocou figurinhas aqui. E vocês respondessem novamente essa pergunta que eu vou fazer agora. Ok?
Podemos iniciar então? Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: o que é o vazio? O que é o vazio? A pandemia de hoje, o tema que a gente vai discutir é a pandemia e os vazios nossos do dia a dia. O que a pandemia veio revelar sobre os nossos vazios? Esses vazios já existiam antes, não existiam? Enfim, vamos discutir isso aqui e outros temas que vocês vierem trazendo para a gente bater papo. Então, a primeira pergunta que eu faço hoje, para a gente iniciar nossa live é: o que é o vazio? Ok? Bom, e a partir de agora, então, vamos começar. Bom, primeira questão. Nós somos o único ser vivo que só consegue sobreviver se tiver outro ser para cuidar. Ou seja, se nós apenas nascemos, não tivermos outro ser para cuidar, nós não conseguimos chegar à idade adulta. Nós não conseguimos chegar ao nosso pleno desenvolvimento. Os outros animais todos conseguem, nós não conseguimos. Por que eu digo isso? Porque o nosso aparelho biológico, a nossa fisiologia, ela já é incompleta desde o nosso nascimento. Nós nascemos apenas com um único instinto, esse instinto é o instinto de sucção, para que a gente possa mamar, para que a gente possa ser amamentado pela nossa mãe. E a partir daí tem uma série de outros vazios, outras incompletudes que a gente vai se confrontando e se deparando ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. E um dos vazios muito grandes que todos nós sentimos é o vazio do amor. E o vazio do amor, ele é o vazio de Eros. Eros era o nome que os gregos davam para o significado de amor. Então provavelmente você já deve ter visto aí Eros Motel, Erótica Sex Shop, ou todas as outras coisas que falam de Eros, que falam de amor, falam de uma relação de afeto, de carinho, falam uma relação de amor. E quando a gente fala de amor, o amor ele nos traz também uma relação de plenitude, ele traz uma relação de totalidade, mas o amor também ele também nos traz uma relação de incompletude. Então vamos lá, de qual amor que eu estou falando? Eu estou falando do amor platônico. O amor platônico não é à toa que ele vem de Platão. E Platão, um dos pais fundadores da filosofia ocidental que nós conhecemos hoje, o conceito de amor platônico dele é aquele conceito de amor que jamais iria se realizar. É aquele amor que jamais chegaria ao seu êxito. Ou seja, a pessoa amada, ela é inalcançável, ela está inacessível. E eu lembro que o primeiro amor platônico que eu tive na minha vida foi a minha professora Maria Nilda, da primeira série, que eu achava aquela mulher fantástica. Ela era tudo de bom. Eu lembro do cheiro dela, pessoal, para vocês terem uma ideia de como ela foi importante na minha vida, como esse amor platônico. É óbvio que eu jamais poderia ter alguma relação com a minha professora da primeira série, a professora Maria Nilda, porque ela era inalcançável, ela era inatingível. E o amor platônico, ele fala justamente de qual relação? Ele fala de uma relação inacessível e ele também fala de uma outra possibilidade de amor. O amor platônico é aquele amor que, quando eu não tenho esse amor, eu vou buscar outras formas de amor. E quando eu alcanço essas outras formas de amor, o que acontece? Quando o meu objeto de desejo é conquistado, eu não desejo mais esse objeto. Olha que interessante. Nós somos seres desejantes e ao mesmo tempo em que o objeto de desejo ao qual eu me debruço, eu me esforço, eu coloco toda a minha libido para conquistar, uma vez conquistado, eu não desejo mais. E aí eu vou me interessar por outro objeto de desejo. A minha busca vai ser sempre para tentar completar o meu vazio de afeto. Olha que interessante.
Ah, então quer dizer que a gente nunca vai conseguir completar esse vazio? Não sei. O que vocês acham disso? Será que Platão, que pensou isso no ano há 500, 600 anos antes de Cristo, será que ele estava certo em relação a isso? Será que cada um de nós busca sempre algo que não tem? Será que nosso desejo é pela falta, pela incompletude? E ao mesmo tempo isso nos move e nos faz buscar algo mais? Será que isso tem algum fundamento, tem alguma razão? Acredito que possa ter. Mas acredito também que essa relação do desejo e da busca de completar o desejo, essa relação nos torna eternamente vazios. Porque eu nunca vou estar satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu nunca vou estar pleno com as minhas conquistas. Eu invariavelmente terei de buscar algo mais. Eu invariavelmente terei de buscar algo novo. Ou seja, eu nunca terei absolutamente o meu vazio completo. Nunca. Eu nunca terei a relação de completude das minhas essências. As minhas essências são desejantes, como desejantes elas vão estar sempre em movimento, como está sempre em movimento, o desejo não cessa nunca. Para Freud, quando é que o desejo cessa? Quando a gente morre. Aí acabou o desejo. Aí é o ápice do desejo. Ou seja, quando a gente morre, quando a gente deixa essa existência, o desejo não existe mais. Olha que interessante isso, né? É a relação de Eros e Thanatos, como Freud diria, ou Thanatos, como alguns autores também falam. Isso é legal da gente pensar, isso é muito interessante. E por que hoje em dia os vazios são tão recorrentes? Por que hoje em dia nós temos o que eu defini chamar de relações voláteis? Já eu vou falar do que o Bauman traz como a sociedade líquida. Mas antes eu quero falar de relações voláteis. O que é uma relação volátil? É uma relação que ela evapora muito fácil. Ela se transforma em algo etéreo com muita facilidade. O que eu estou dizendo, pessoal? Eu estou falando das relações afetivas. Ah, todas as relações afetivas são voláteis? Não. A da minha avó não era assim. Lá em 1814, mais ou menos, não era assim que funcionava. Como é que funcionava antigamente, então? Como é que esse vazio que hoje a gente sente, talvez há 100 anos atrás, talvez há 200 anos atrás, isso não fosse assim? E por que isso não era assim? Porque haviam estruturas sociais que determinavam de uma forma muito sólida aquilo que nós seríamos. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Se a gente pegasse a máquina do tempo e voltasse um pouquinho atrás, sabe o que a gente ia encontrar em relação aos casamentos no século XVII, XVIII, XIX? Os casamentos todos eram arranjados. Ou seja, as famílias se combinavam e os filhos, tanto a mulher como o homem, eles não tinham escolha. Eles tinham apenas que seguir algo que já estava escolhido para eles. Algo que já estava dado, o caminho já estava traçado. Não havia nenhuma outra possibilidade diferente dessa. É claro que a gente sabe histórias de pessoas que fugiram no dia do casamento, que pegaram um cavalo e tal, não sei o quê. Isso faz parte do folclore, do romance. Mas isso também acontecia em alguma medida. Agora, a regra era o quê? As pessoas nasciam e já tinham muitas vezes os seus ofícios determinados. As pessoas já sabiam com quem iriam casar. Ou seja, a vida não havia sobressaltos na vida. Tudo era muito retilíneo nessas condições. Por quê? Porque o viés religioso, que também estava agregado a essa relação social, dizia o quê? Que a mulher desquitada era uma mulher que não era bem vista na sociedade. O desquite era quase que um selo de que a mulher fracassou no casamento. É claro, tem toda a sociedade machista, tem a questão de gênero, que até hoje, ainda que tenhamos essa questão da separação do desquite não ser tão forte, ainda existem outras questões de gênero que também assolam o público feminino, que também assolam as mulheres.
Isso é uma questão, enfim, que a gente está vendo aí a partir de feminicídios, a gente está vendo que as mulheres ocupam os mesmos cargos dentro das empresas e muitas vezes têm salários menores, enfim. Existe uma transformação dessa relação de gênero que, obviamente, ela acompanha a cultura e acompanha a sociedade. Mas desde antigamente, a mulher que era desquitada, ela não tinha a condição ideal de refazer o seu matrimônio, enfim. Ou seja, nós tínhamos ideologias muito fortes que sustentavam a, a pouca variação de uma sociedade. É claro que a sociedade avança, a sociedade se moderniza, existem as pessoas que rompem com os valores sociais de uma época e são transgressores subversivos de uma ordem vigente, isso sempre existiu. Jesus Cristo foi talvez o maior deles que a gente tenha notícia, entre outros, é claro. Mas só para exemplificar que, ainda que hajam subversões sociais, havia uma certa linearidade nessas relações que sustentavam o quê? A ausência de vazio. Ainda que as pessoas pudessem sentir um vazio muito grande, esse vazio não era externalizado em meio social. Ou seja, eu não tinha como, há um tempo atrás, pegar o século XVI, XVII, XVIII até o XIX, eu não tinha como fazer um mosaico religioso. O que eu quero dizer com mosaico religioso? Eu quero dizer que hoje em dia eu posso perfeitamente ser a favor ou acreditar na reencarnação, que é um dos postulados da doutrina espírita. Eu posso, ao mesmo tempo, me vincular a uma relação que algumas religiões apoiam o aborto. Eu posso, ao mesmo tempo, acreditar no processo de iluminação hinduísta. Eu posso fazer uma colcha de retalhos desse aspecto religioso e que eu vou viver bem com isso. Há um tempo atrás, isso não acontecia. Por quê? Porque haviam estruturas muito sólidas e muito rígidas que conduziam o nosso futuro de uma forma muito controlada. Eu lembro que eu tinha um tio meu, que ele era uma figura, o tio Valdir com Y, Valdir Raimundo. Ele era uma figura e ele era um homem de um tempo que ele tinha um lema na vida dele, ele tinha uma frase que volta e meia ele falava pra gente. Ele dizia o seguinte: pedra que muito rola não cria limo. Limo é aquele musgo, né? Aquele musgo verdinho que fica na pedra. O que eu entendia quando ele falava isso? Que a gente não podia trocar de emprego. Pessoal, hoje em dia como é que funciona mesmo? Hoje em dia cada vez mais e mais existe uma rotatividade muito grande, né, de profissionais que mudam de empregos. Hoje em dia existe um conceito que é o conceito de retenção de talentos dentro das empresas devido a essa rotatividade imensa e incrível que a sociedade pós-moderna vive no campo organizacional, no campo empresarial. Então, o meu tio era uma pessoa que ele começou no emprego e terminou naquele emprego. Ele passou a vida inteira fazendo a mesma coisa dentro da mesma empresa. Hoje em dia, será que isso é possível? Hoje em dia, será que a gente encontraria alguém assim? Eu acho muito pouco provável que a gente encontre alguém assim, né? Talvez os nossos avós, talvez aqui alguém tenha um pai um pouquinho mais velho e tal. Talvez a gente possa ter esse exemplo. Agora, no nosso dia a dia, muito difícil. Acho pouco provável que a gente encontre, porque hoje em dia o nosso mundo é um mundo volátil, o nosso mundo hoje é um mundo muito diferente, né? E hoje em dia esses vazios, eles chegam com muita força na gente por várias questões, pessoal. Isso aqui dá uma tese, obviamente nessa live eu vou fazer alguns recortes para situar o meu pensamento e para que vocês entendam de onde eu parti para estar falando o que eu estou falando, ok? Vamos lá, tem um livro muito legal que é do Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman é um polonês que se radicou nos Estados Unidos. Enfim, infelizmente ele faleceu há uns 3 anos atrás. E o Bauman cunhou um conceito que é o conceito de sociedade líquida. E o que é a sociedade líquida? A sociedade líquida, ela vem traduzir algumas questões que até um tempo atrás eram impensáveis e hoje são muito comuns de acontecer. Por exemplo, na sociedade líquida,
que o Bauman traz para a gente com maestria, na sociedade líquida, os afetos também são líquidos. Ou seja, o líquido ele é um material que ele vai entrando, ele vai tomando formas variadas, ele consegue se adaptar a muitos e muitos espaços. Ele não tem uma relação única com o espaço. Se eu colocar a água dentro de um pote cilíndrico, ela vai tomar forma cilíndrica. Se eu colocar num copo quadrado, ela vai se tornar quadrado. Ou seja, existe uma maleabilidade desse líquido, desse fluido, que Bauman faz uma tradução, faz uma analogia em relação à nossa sociedade. Ou seja, aquelas estruturas rígidas que nós tínhamos, nós perdemos. E hoje em dia, como é uma sociedade líquida, a gente vai se moldando e vai criando e vai tendo novos espaços. E um desses espaços que a gente tem hoje é o espaço de liberdade. E aí é que acontece a possibilidade do vazio. Por quê? Porque eu não tenho ninguém mais dizendo para mim que eu tenho que casar com essa ou com aquela pessoa. Eu não tenho mais isso. Eu não tenho mais ninguém dizendo para mim que eu vou entrar nesse trabalho, vou passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, vou me aposentar nesse trabalho. Não existe mais isso. Ou seja, as fronteiras rígidas que em alguma medida nos traziam certezas e uma relação linear com a vida se romperam. E quando isso se rompe, fica aqui a primeira pergunta, a segunda, aliás, que eu vou fazer para vocês. Dentro desse universo de uma sociedade líquida, que eu não tenho mais as ideologias que me sustentavam. Hoje em dia eu tenho várias formas e várias igrejas professando religiões diversas. Hoje em dia eu tenho um grande mosaico de relações afetivas. Hoje em dia eu tenho o que eu defini chamar da vida à la carte. O que é a vida à la carte? É aquela vida que eu entro no Tinder, entro no Rap, entro em qualquer aplicativo, ali eu escolho qual é o tipo de mulher que eu quero me relacionar, qual é o tipo de homem qual é o que eu quero me relacionar, qual é o tipo de sexo que eu quero ter. Isso é uma vida à la carte. A vida à la carte faz com que cada vez mais as pessoas não se vinculem necessariamente a uma religião, mas continuem acreditando em Deus. Ou seja, a vida à la carte, ela não traz uma estrutura fixa, nem rígida, nem estável na sua gênese, na sua origem, bem pelo contrário. O que ela faz? Ela tem uma maleabilidade muito grande e que eu posso ser aquilo que eu quiser. E aí que fica a segunda pergunta para vocês. A partir desse cenário todo que eu esbocei aqui, quem é você de verdade? Quem são? Quem somos nós de verdade? Quem somos nós? Eu não estou falando que eu sou o Hélio, psicólogo, mestre, doutor, blá, 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 blá. Não estou falando desse Hélio. Esse Hélio todo mundo conhece. Eu quero saber aquele Hélio do vazio. Eu quero saber aquele Hélio que quando chega em casa, bota a cabeça no travesseiro e vai repensar o seu dia e vai começar a ter o primeiro contato consigo e com o seu vazio, com os seus vazios. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós de verdade? Quem somos nós com os nossos vazios? É interessante porque o vazio ele aparece, tem até uma piadinha que se faz, né? Que na época que o Faustão era ao vivo, agora é só reprise, enfim, não sei porque eu não acompanho, mas enfim, se dizia que o Faustão era o melhor antidepressivo, né? Porque as pessoas iam pra rua, não ficavam, ver o Faustão é chato, não sei o que, piriri, parará. Ou seja, a gente não dá conta de domingo à tarde pensar nos nossos vazios. A gente não dá conta de quando a gente está numa bad, quando a gente está numa vibração que não está muito legal, a gente não dá conta de olhar para aquele vazio, aquele chamado que aquele vazio está fazendo. Pergunto de novo, quem é você de verdade? Quem somos nós de verdade? Quem somos nós? Quem somos nós?
Essa é uma pergunta que os vazios podem responder. Aí ele, como assim? É, isso mesmo. Os vazios, eles têm a capacidade de sinalizar exatamente aquilo que nós somos. Os vazios têm a condição de nos dizer algo que é da nossa natureza, que é da nossa vida, mas a gente não quer enxergar. Difícil a gente ficar em silêncio, né? É difícil a gente olhar para o nosso vazio. Por quê? Porque o nosso vazio, ele é justamente uma série de afetos, relações, situações que eu coloquei à margem da minha vida, eu coloco na órbita das minhas relações, mas eu não coloco nunca na centralidade para que eu possa analisar os meus vazios. Os nossos vazios, eles têm a condição, eles nos dão a possibilidade da gente olhar por uma questão que é interessantíssima. Sabe por quê? Porque o vazio, ele demonstra uma vida não vivida. Anotem isso. O vazio tem a possibilidade de nos mostrar uma vida não vivida. O que é uma vida não vivida para vocês? O que é uma vida não vivida? O que é? Pessoal, uma vida não vivida é exatamente aquilo que a pandemia retirou o véu das nossas existências. Eu vou repetir. A vida não vivida são os vazios que a pandemia retirou o véu das nossas existências. O que eu quero dizer com isso? Com a pandemia eu tive que conviver mais com a minha família, tive que conviver mais com a minha mulher, tive que estabelecer novas relações de convivência, de sociabilidade, de socialização, de contato, nem que seja virtual. Mas eu tive que ter um outro nível de proximidade. E isso veio revelar uma vida não vivida. Isso veio fazer com que eu me questionasse, por exemplo, caramba, será que eu estou com a pessoa certa? Estou há 20 anos casado. Estou há 20 anos casada. Será que essa pessoa é a pessoa que eu escolhi? Será que eu estou no trabalho que eu gostaria de estar? Hoje eu faço isso, daqui a 2 anos, o que eu quero fazer da minha vida? Essa vida não vivida que a pandemia veio descortinar na nossa frente, é uma vida em que os vazios habitam. E assim como os vazios habitam a vida não vivida, nesses vazios também está a condição de uma nova vida. Olha que interessante, né? Olha como um vazio, ao mesmo tempo que ele pode ser aterrorizante, porque eu vou olhar para trás na minha vida e vou ver o quê? Caramba, eu não fiz nada do que eu queria. Eu não fiz nada. Eu não escolhi a profissão que eu queria. Eu não escolhi a mulher que eu queria. Nem o cachorro que eu queria eu tive condição de escolher. Eu queria ter um gato. Eu tive que ter um cachorro. Olha como essa condição de uma vida não vivida, ao mesmo tempo que ela te aterroriza, porque tu não fez nada daquilo que tu queria, aí também está o giro que cada um de nós pode dar nessa relação. Eu posso começar a acessar essa vida não vivida, esse vazio existencial, e eu posso sim começar a fazer o quê? A me reinventar.
Eu posso pegar esse vazio e começar a preencher de algo que é meu. Eu posso começar a, ao invés de olhar para o vazio como um grande espaço sem nada, eu posso olhar para um espaço que pode ser preenchido. E olha como esse vazio, ele pode me dar assim a condição de eu viver a vida que eu ainda não tinha vivido. Olha como o vazio, ao mesmo tempo que ele me aterroriza, ele me dá possibilidades. O mesmo vazio que me impacta e me congela é o mesmo vazio que pode me dar a possibilidade de fazer uma série de ser quem eu realmente queria ser e não consegui. Então, vejam bem, olha como a pandemia, quando ela revela o vazio, ela também revela possibilidades. Olha como quando a pandemia ela nos traz, ela nos forçosamente, ela nos imprime uma outra vida, ela nos impõe novas relações, ela também nos permite olhar para as relações passadas. E essa relação é óbvio, eu preciso ter a maturidade para, ao invés de fazer ou falar que está tudo bem, está tudo tranquilo, nossa, mil maravilhas e tal, eu tenho que ter a condição, a maturidade e a humildade, caso eu queira crescer, caso de fato eu queira acessar a vida não vivida, eu preciso ter esses três elementos, maturidade, humildade e uma nova consciência para que eu consiga fazer algo diferente. Ou seja, o meu desenvolvimento, ele parte justamente do espaço vazio. Porque se o espaço está preenchido, eu não tenho mais o que colocar nesse espaço. Se o espaço está totalmente ocupado, eu não tenho como colocar mais nada nesse espaço. Por que é difícil a gente acessar os nossos vazios? Porque a gente está toda hora trabalhando, espaço ocupado com trabalho. Eu toda hora me preocupando com meus filhos, espaço ocupado pela família. Eu estou toda hora preocupando com a minha sobrevivência, espaço ocupado com o meu futuro. Eu estou toda hora me preocupando. Agora, eu não consigo me preocupar comigo. Eu não tenho tempo para isso. A questão do tempo é uma outra live que a gente deveria fazer, acho que vai ser bem legal. O que eu quero dizer com isso? Voltando à pergunta, quem é você de verdade? Quem somos nós de verdade? Quem somos nós na íntegra? Com os nossos vazios e com os nossos preenchimentos. Quem somos nós de verdade? Com aquilo que eu tenho de incompleto e com aquilo que eu minimamente já consegui saber quem eu sou, já me completei. Quem somos nós na vida que conseguimos viver e da vida não vivida? Quem somos nós dessa relação do ser e do não ser? Do algo que eu já tenho, do algo que eu não tenho? Quem somos nós de verdade, na íntegra, que eu posso dizer que hoje eu sei que eu tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Hoje eu consegui isso, mas ainda não atingi aquilo. Quem somos nós de verdade? Acho que eu já falei bastante, né, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo eu já atendi. De fala aqui. Nossa, tá bom. Já falei por 34 minutos. Vamos às perguntas? Perguntas, reflexões. Vamos lá, sou todo ouvidos. Vou começar aqui pela minha amiga Sato, acho que é Fernanda Sato, eu acho dela. O vazio pode ser causado pela comodidade? Boa pergunta. O vazio pode ser causado pela comodidade? Pode. Assim como o vazio pode ser a própria comodidade. Assim como o vazio pode ser a negação. Como assim? A negação, comodidade? Sim, pessoal.
quando a gente faz uma análise afetiva, emocional, não existe uma verdade. Também porque quem fala que tem a verdade é meio complicado, né? Ainda mais quando a gente fala de ser humano. Nós somos complexos, nós somos subjetivos, nós somos seres mutantes, os nossos desejos mudam, por isso que eu estou sempre buscando algo novo. E por que que o vazio também pode ser a negação? Porque eu posso exatamente negar uma realidade, eu posso exatamente negar uma relação, porque essa relação, essa realidade pode me causar dor e sofrimento. O que que eu coloco no lugar? Como é que esse vazio se expande pela negação? É justamente por eu negar um afeto, por eu negar uma emocionalidade, que eu não tenho entrada nessa relação. Se eu não tenho entrada nessa relação, eu não vivo essa relação, eu nego a relação. E a partir do momento que eu nego, que eu não tenho acesso, um novo vazio se estabelece. Essa relação é interessante da gente pensar. Que ao mesmo tempo que uma comodidade, ela pode sim causar um vazio, pode. Nossa, eu ocupo meio espaço da relação. Eu não vou confrontar, eu não vou abrir um novo espaço, eu não vou ser sujeito da minha relação. O que eu vou ficar fazendo na relação? Vou ficar empurrando com a barriga. Tá tudo bem, deixa assim, tudo tranquilo, não tem problema. Isso acomoda. Uma relação que poderia ser expandida pela comodidade, ela não avança, ela fica restrita ao espaço da comodidade. Mas a negação também pode ser uma relação de criação de novos vazios. O medo pode ser um dos vazios, uma criação, uma construção do vazio gigantesco na nossa vida. Por quê? Porque o medo faz com que eu não acesse, com que eu não enfrente, com que eu não tenha a capacidade, nem a mobilidade afetiva para romper com algo que está instituído. Ou seja, o medo me faz com que eu fique retido no meu espaço pequenino e muitas vezes eu me apequeno nas relações e o vazio fica gigante. Quem é que geralmente ocupa o espaço vazio das relações? O outro. Porque eu dou poder ao outro. Como é que eu dou poder ao outro? Quando eu tenho medo de enfrentar. Quando eu tenho medo de não me relacionar com o quê? Com a diversidade, com o posicionamento do outro que é diferente do meu. É muito interessante, pessoal. A psicoterapia ele é um grande laboratório. E nós, como psicólogos, nós somos pesquisadores. Nós somos investigadores. O que a gente faz na psicoterapia? A pessoa traz para nós uma queixa, traz uma demanda, a partir da fala, a partir, enfim, dos seus sonhos, que a gente faz interpretação dos sonhos, a partir, enfim, de narrativas, de diálogos, ela traz uma demanda, traz um problema para a gente. O que é interessante? Eu sou psicólogo, eu vou prestar muita atenção naquilo que a pessoa me fala, mas eu presto atenção ainda mais do que não é dito. Porque nos não ditos que residem inconsciente, afetos, emoções, a fantasia, todo o grande caldo que a gente vai precisar para trabalhar. E por que eu digo isso? Porque na psicoterapia a gente começa a buscar os vazios. A gente começa a entender como que a pessoa se construiu de uma forma muitas vezes fantasiosa e que ela não consegue acessar, ela não consegue enfrentar aquilo que está posto. E daí ela começa, por exemplo, a fazer tudo para o marido, ela começa a se colocar no papel secundário da relação, porque ela tem medo de ser abandonada. Olha o vazio dessa relação. Pessoal, todas as relações que forem constituídas a partir de medo, eu não digo um medo que é o medo da sobrevivência, o medo que te coloca em alerta, o medo que pode te safar de um perigo. Não, não é isso. Eu falo de um medo afetivo, um medo emocional, que ele faz com que tu congele na relação. Se eu congelo na relação, eu não tenho mais o meu espaço. E cada vez o vazio meu é preenchido pelo outro. O outro vai dizer como que eu tenho que me vestir. O outro vai dizer como que eu tenho que me comportar. O outro vai dizer se eu posso ser com aquela saia ou não. O outro vai dizer se eu posso beber na festa ou não. Então vejam que aí está o medo atrelado à negação, atrelado à comodidade. Olha também uma grande configuração subjetiva da personalidade
que cada um de nós elabora e configura dentro de relações muito específicas, sejam de namoro, sejam de casamento, sejam de pais e filhos, sejam na relação laboral, na relação empresarial. Ou seja, existem múltiplas possibilidades da gente entender essa relação do vazio. E com certeza a comodidade pode ser um deles, não tem a menor dúvida. Mas cada vez que eu preencho um vazio, outros não virão. Nossa, muito legal. Muito legal, Elaine. O Jung, que foi um grande psicólogo, um grande psiquiatra, ele fundou a psicologia junguiana, ou psicologia dos arquétipos, ou psicologia dos complexos. O Jung tinha uma frase que era muito legal. Ele dizia o seguinte: quanto maior a luz, maior a sombra. Quanto mais consciente eu for de quem eu sou, mais elementos inconscientes eu conseguir trazer para o meu nível de consciência. O que isso quer dizer? Quer dizer, Elaine, que com certeza quando a gente elabora um vazio existencial, um vazio afetivo, com certeza novas demandas virão. Outros vazios podem surgir, mas aquele não surge mais. Por que aquele não surge mais? Porque eu consegui, em alguma medida, elaborar subjetivamente um afeto que até então ele estava na minha vida não vivida e agora ele passa a fazer parte da minha rotina. Ele passa a fazer parte do meu cotidiano. Ele passa a integrar as minhas ações que até então antes não tinham espaços para isso. Com certeza eu vou ter outras demandas, outros problemas e provavelmente outros vazios surgirão. Porque afinal de contas nós somos incompletos. Ótima pergunta, adorei. Os vazios não acompanham a nossa evolução? Depende. Por que eu estou falando depende? Porque um vazio ele pode acompanhar a nossa evolução no momento que ele me estimula a produzir, ele me estimula a construir, ele me estimula a ocupar os espaços. Ele pode sim me acompanhar nesse sentido da evolução, mas ele também pode me acompanhar no sentido da evolução em que eu não quero tocar naquele vazio e vou buscar outros espaços vazios para eu me preencher. O que eu quero dizer com isso? É que o vazio por si só, ele não é o palco da minha evolução, do meu... Evolução é uma palavra meio biologicista, né? Então eu vou usar desenvolvimento aqui, mas eu entendo o que tu quer dizer com evolução, Elaine. O que eu quero dizer? Que o vazio por si só, ele não é palco da minha evolução, ele não é palco do meu desenvolvimento. Porque eu posso lidar com o vazio de forma a me desenvolver, e eu também posso lidar com o vazio de forma a deixar ele congelado por um tempo e pegá-lo novamente depois. Ou ainda, eu posso transformar esse vazio num espaço produtivo de novos vazios que podem vir para ajudar o meu desenvolvimento. Agora, se o vazio vai acompanhar a minha evolução, isso vai depender muito mais de mim do que propriamente vazio. Porque, pessoal, o vazio ele não é um ente, ele não é uma entidade que foi criada a partir de um processo sagrado. Não. O vazio é uma configuração subjetiva da minha personalidade que eu criei por medo, por negação, por nem saber que esse vazio existia, por não ter consciência que ele poderia ser algo produtivo na minha vida. Nossa, tem tantas possibilidades de entendimento. Agora, o desenvolvimento quem faz sou eu e não o vazio. Aura, Hélio, o vazio é de certa forma uma decepção de vida? Não necessariamente, Aura. O vazio ele pode se transformar numa angústia porque eu não consegui lidar com um certo preenchimento que aquele vazio requeria de mim, da minha natureza, da minha experiência, da minha alma, do meu ser no mundo. Mas ao mesmo tempo, esse vazio eu posso transformar uma decepção em uma forma corajosa de enfrentar a vida. Eu posso transformar esse vazio num ponto de partida para uma nova jornada evolutiva, para um novo desenvolvimento.
na minha carreira profissional, nas minhas relações pessoais, nas minhas relações afetivas, amorosas, enfim, isso é muito mais uma condição minha do que propriamente do vazio. Por que eu me decepcionei com aquele vazio? Por que eu dei o poder para aquele espaço vazio e me decepcionar? Por que eu dei o poder para aquela relação fazer de mim hoje uma pessoa amargurada, uma pessoa que eu não consigo mais me relacionar da forma como eu me relacionava antes? Ou seja, o poder está muito mais na gente do que no que na produção do vazio. Nós produzimos o vazio e nós produzimos o preenchimento desse vazio. Nós produzimos a decepção e nós produzimos o júbilo. Nós produzimos a recompensa sobre as nossas vidas. É claro que eu estou falando isso... Quando eu falo isso, eu estou falando de uma relação muito pessoal, mas é claro, pessoal, que essas relações elas envolvem estruturas sociais, elas envolvem questões culturais, e dessas questões culturais entram a religião, entram os padrões familiares, entram uma série de outras questões que a gente não pode desconsiderar. Ou seja, quando eu falo aqui, talvez a minha narrativa possa parecer que nós somos seres supremos, que tudo que quiser a gente faz. Não é assim. Tem vazios existenciais que a gente não consegue nem chegar perto deles. Tem sim. Tem vazios que eles são tão dolorosos, tão sofríveis, que eu não consigo nem triscar. Assim como tem outros vazios que eu imaginava que fossem ser gigantescos, e quando eu me aproximo verdadeiramente, quando eu tiro a fantasia de algumas relações, eu percebo que o vazio era muito mais meu do que do outro. Eu percebi que muito mais, ao invés de eu ser abandonada pelo outro, era eu que me abandonava. E era eu o causador do meu vazio. Então essas relações a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz uma análise, até quando eu respondo alguma coisa aqui para vocês, porque eu sempre tenho que fazer alguns recortes de onde que eu parto para falar o que eu falo. E é claro, quando a gente está na psicoterapia, quando a gente está fazendo análise, aí eu tenho dados concretos da vida real da pessoa que eu posso me expressar e posso ser mais diretivo e assertivo nessa relação. Ok? Vamos para uma outra pergunta. Como preencher esses vazios? Como ter a sensação de conforto diante deles? Quando isso deixa de ser tão angustiante? Nossa, ótima pergunta, minha colega de UNB. Bom, vamos lá. Como preencher esses vazios? Pessoal, eu preencho um vazio quando eu começo a ser eu mesmo numa relação e eu começo a não mais precisar tanto do outro para satisfazer as minhas necessidades nessa relação. Quando é que eu começo a preencher um vazio? Quando eu decido enfrentar esse vazio, não mais com medo. Eu começo a preencher um vazio quando eu me coloco na condição de sujeito da relação. O que é o sujeito da relação? Sujeito é o conceito que o Fernando Rey, meu orientador de doutorado, ele criou esse conceito de sujeito, e o sujeito é aquele que rompe com o instituído, o sujeito é aquele que abre um espaço onde antes havia uma aridez afetiva. O sujeito é aquele que olha para uma realidade e consegue enxergar possibilidades na realidade. O sujeito é aquele que consegue, em alguma medida, trazer um novo, subverter uma ordem instituída. Esse é o sujeito. Então, eu começo a preencher esses vazios quando eu começo a ser sujeito dessa relação. Quando essa relação que antes me paralisava, hoje ela me move, hoje ela me coloca em movimento, ela faz com que eu saia do lugar da zona de conforto e eu comece a produzir novas possibilidades dentro desse contexto, né? Quando isso deixa de ser tão angustiante? Nossa, quando eu faço dessa angústia um combustível, eu faço dessa angústia uma mola propulsora do meu desenvolvimento. Ou seja, eu
eu só consigo trabalhar essa angústia em mim quando eu consigo ter uma relação em que o meu desejo, a minha vontade, eu consigo participar ativamente da relação. Eu não sou mais apenas aquela que faz o papel secundário, coadjuvante na relação. Não, eu vou ter o papel de protagonista, eu vou ter o papel de coadjuvante, eu vou ter o papel de espectador, ou seja, eu consigo povoar a relação com todos os papéis que são meus. Tudo aquilo que é meu tem que estar em alguma medida inserido na relação. Se eu começo a ficar cada vez de fora da relação, a angústia vai ficando cada vez maior. Agora, quando eu consigo me inserir na relação e essa minha inserção me faz produzir simbolicamente emoções e afetos que são saudáveis para mim, que me tornam sujeito dessa relação, a angústia deixa de existir também. Vamos para uma outra pergunta. E quando o vazio não pode ser preenchido por problemas diplomáticos? Só o tempo para curá-lo? Bom, esses problemas diplomáticos aqui eu não entendi muito bem, Mel. Vamos tentar entender aqui esses teus problemas diplomáticos aqui, que será que eles querem dizer, né? Mas enfim, o tempo não cura nada. Isso eu queria deixar claro. Até eu fiz um post essa semana do Herbert Marcuse, que foi um dos grandes expoentes da Escola de Frankfurt. Para quem não conhece a Escola de Frankfurt, foi uma escola que eles conseguiram fazer um casamento entre Freud, a psicanálise, e o marxismo. É muito interessante, enfim, tem vários pontos de avanço dessa teoria, que Herbert Marcuse foi um dos expoentes da Escola de Frankfurt. Ele diz o seguinte, até fiz um post essa semana, que ele diz o seguinte, que o tempo não cura nada, mas ele afasta, né, aquele elemento incurável, ele afasta por um tempo. Eu compartilho de parte desse pensamento de Marcuse, mas eu não compartilho de todo. Por quê? Porque o tempo só vai ser curativo do meu processo, o tempo só vai me curar se eu produzir no tempo. Se eu construir novas relações dentro do espaço de tempo. Porque do contrário, o que acontece? Se eu apenas acho que deixando o tempo passar as coisas se resolvem, ou o tempo é o senhor do destino, o tempo cura todos os males. Pessoal, isso no meu entendimento não acontece. Por quê? Porque se eu não trabalho em mim aquele conteúdo latente que foi gerador da angústia, do mal, do sofrimento e do vazio, ele vai continuar latente. E na primeira possibilidade de uma nova relação em que a dinâmica afetiva e emocional for a mesma, ele eclode, ele aparece novamente na relação, porque ele não foi trabalhado anteriormente. E isso não é o tempo que faz passar, isso é terapia, isso é autoanálise, isso é pensamento crítico, isso é uma série de outras questões que eu preciso fazer para que de fato eu consiga minimamente trabalhar esse aspecto que não foi trabalhado anteriormente. Só deixar o tempo passar é uma tentativa que a gente faz para tentar curar uma ferida. Mas olha só, se a gente não fizer uma boa sepsia, não botar nebacetim, não vai adiantar. O vazio é parceiro das sombras? Boa pergunta. O vazio ele pode ser parceiro das sombras? Pode. Assim como o vazio também pode ser parceiro da luz. Por quê? Porque não é o vazio que vai determinar a sombra ou a luz. Sou eu. Eu sou o sujeito da relação. Eu produzi o vazio. Eu produzi a relação de sombra. Eu produzo a minha consciência. Ou seja, em nenhum momento aqui eu estou criando a categoria do super-homem, nem da Mulher Maravilha, nem, nossa, então pronto, eu sou capaz de tudo, eu posso tudo. Não é isso. Nós temos limitações, de cognição, nós temos limitações
de tempo, nós temos limitações de entendimento, nós temos limitações de consciência. Numa terapia, nem sempre a gente pode falar tudo ao mesmo tempo agora. Existe um tempo de maturação para que a pessoa, enfim, consiga se deparar com o seu vazio, consiga se deparar com as suas sombras. Assim como também ela precisa se deparar com a sua consciência, com a sua luz. Então, o vazio, ele nem sempre é parceiro das sombras. Não, o vazio também pode ser um lado luminoso da minha consciência que eu ainda não acessei. Ele está lá, só esperando que eu entre, que eu ocupe aquele espaço. E aquele espaço pode ser sim um espaço de uma nova consciência. O vazio é uma ilusão? Nossa, se eu for pegar os filósofos do corpo, eles vão dizer o que não é uma ilusão, né? É tão interessante porque Descartes, o grande filósofo, pai do racionalismo, que é um sistema filosófico, enfim, que a gente já conhece, que a gente conhece bastante, Descartes falava que a ilusão ela era proveniente do homem. O homem se iludia todo o tempo e os nossos sentidos nos iludiam cada vez mais, né? Então, assim, Anica, eu não poderia te garantir que o vazio é uma ilusão. Agora, o que eu posso te dizer? Que o vazio é uma construção humana. Ou seja, e por que mesmo que a gente precisa do vazio para viver? Por quê? Por que volta e meia eu produzo vazios na minha vida? Por quê? Porque se eu for começar a tomar pé de todos os meus vazios, eu posso criar uma crise existencial para mim, porque eles são muitos. E cada vez que eu tomo consciência de alguma coisa, como eu já tinha respondido antes a Elaine, eu crio um novo vazio. Ou eu posso criar um novo vazio. Então, é ilusão a gente achar que nós vamos nos completar um dia. É ilusão a gente achar que um dia eu vou conseguir ter a noção exata do que é toda uma configuração subjetiva da minha personalidade que falava sobre o vazio. Não, porque nós mudamos a todo momento. Nós somos inconstantes. Pessoal, voltando à nossa primeira pergunta. O que é o vazio? E agora eu gostaria que vocês respondessem novamente a partir das discussões, do bate-papo que a gente teve aqui. Eu queria que, se vocês pudessem mandar para o meu direct qual foi a primeira resposta que vocês deram sobre o vazio e qual foi a resposta a partir de agora. O que é o vazio? Vocês responderam isso no início da nossa live. Eu gostaria muito de saber quais foram as reflexões que vocês fizeram a partir desse novo entendimento que vocês tiveram sobre o vazio. Espero eu que eu possa ter contribuído em alguma medida com essas novas reflexões que a gente teve aqui. Ok? Está acabando o nosso tempo, pessoal. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Talvez eu tenha conseguido preencher um pouquinho o vazio das curiosidades, das reflexões, das inquietações de vocês. Se eu conseguir fazer isso um pouquinho, já fico feliz. O meu vazio de professor, o meu vazio de psicólogo foi, digamos assim, preenchido um pouquinho com a presença de vocês aqui. E é claro que esse meu vazio, ele já vai ficar mais vazio ainda, porque eu tenho que preparar a nossa próxima live da semana que vem. Conto com as sugestões de vocês, conto com as dicas de vocês para o nosso próximo encontro. E garanto para vocês que continuarei a minha busca pelos meus vazios. Porque é pelos meus vazios que eu consigo me preencher. E é os meus vazios que muitas vezes dão sentido à minha vida. O vazio nem sempre é uma coisa ruim. O vazio pode ser uma coisa boa. Lembre-se, nada é bom ou ruim na nossa vida. Nós é que elaboramos subjetivamente cada vazio e cada relação. Tá bom? Pessoal, beijão. Se cuidem aí. Boa semana. Quero dicas para a próxima live. Sou todo ouvido de vocês. Tá bom? Um beijo.
Tchau, pessoal. Até a próxima. Bom final de semana. Quero mais, quero mais.